E diz a palavra: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Esse texto revela a grandiosidade de Deus. Esse texto revela a soberania. Pode deixar no verso 1, por favor, Yasmin. Esse texto revela a soberania de Deus inexplicável. A soberania porque muitos homens estudiosos buscam entender esses 3 versículos aqui. Existem livros de páginas, doutorados, Evandro, para buscar entender o que está dizendo esses 3 versos. O Evandro está fazendo doutorado e sabe, tem que achar pelo no ovo. O doutorado, o professor quer que você ache uma coisa que não existe, quase nova, né? E aqui, Evandro, os estudiosos buscam saber o que estava, as teorias que estão por trás no princípio criou Deus o céu. Qual o princípio? Tem 3 teorias que falam sobre esse ponto. A teoria número 1 que fala que Deus, Ele cria aqui do absoluto, completo. Tudo nasce neste momento. A teoria do tempo completo, absoluto. Existem alguns teólogos, e no hebraico, alguns estudiosos antigos, que entendem que neste momento não havia nada. Só Deus, sozinho, nem no universo, porque não tem universo. A segunda teoria entende que neste dia, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu vou trocar o sem fio, tá? Porque esse aqui está dando uns berrinhos aqui. Vou pegar o número 3. Esse está muito bom o som, tá, Rodrigo? Só está dando uns pim. Tá bom. Só baixa um pouquinho o meu retorno desse aqui, que eu peguei agora. Glória a Deus. Baixa um pouquinho o retorno. Pode baixar? Ergue um pouquinho. Tá bom. Existe uma outra teoria que diz que neste princípio, não é o princípio de todas as coisas, já existia todas as coisas em forma de um caos. Havia um caos formado, existia como se fosse tudo, mas tudo em desordem. E Deus então passa a criação física nesse dia. As coisas antes já existiam matérias, mas todas como se fosse quase parecido com a teoria da explosão do Big Bang. O Big Bang teria acontecido como se fosse um caos, mas Deus vem e estabelece ordem sobre a terra. E existe a terceira teoria, ou esse momento que Deus deu ordem a esse caos, aonde ele pega, é um misto das duas coisas, aonde Deus então faz parte das coisas criadas junto com as coisas que estavam fora do caos. Não importa qual teoria nós nos apegarmos, porque não temos como provar nenhuma delas. Não existe prova e só vamos saber na eternidade. O grande segredo, e aonde todos os teólogos chegam, o ponto comum no final, é o mais interessante. O ponto final de todos os teólogos, de todas as ciências, é que Deus pode resolver qualquer desordem, qualquer caos a partir do nada. Ambos não têm como escapar de Deus. Eles limitam o entendimento de como foi. Se já existia algo, Deus vem e coloca a ordem, ou se não existia nada e Deus cria tudo, mas ambas finalizam seus estudos dizendo: Deus tem poder do nada de fazer tudo. Aleluia, glória a Deus. Deus tem esse poder. Essa aplicação de Gênesis para a nossa vida é a aplicação concreta, que Deus pode transformar situações em nossa vida
que parecem serem impossíveis. Essa palavra do verso número 2, no 3, disse Deus: haja. Essa palavra é o poder, é a fala, é a existência, é o haja. Por favor, alguém vai na luz lá atrás e desliga essa luz para mim, a última. Eu quero que só que você, pastor Hamilton, essa aqui eu estou aqui, ó. Aqui é onde que eu estou, que eu quero fazer um exemplo. Aqui, seu Euros, desliga essa aqui, ó. Eu vou dizer haja, apague a luz. Só essa aqui. Espera aí, amigo, na hora que eu falar haja, você liga. E Deus estava criando tudo, e de repente Ele diz: haja. Oh, glória! E Brunão, que lindo! O poder de Deus se manifesta no haja. No hebraico esta palavra é bara, não é com R, eu sou lá do sul, né? Bara, só com R, bara. No hebraico essa palavra é haja. Sabe o que acontece quando você está diante de Deus numa situação que parece impossível? Quando você olha e diz: quando eu vou poder ter a minha casa própria? Quando eu vou poder ter o meu carro? Quando vai aparecer a minha bendita namorada para me casar? Quando eu vou poder ter um filho? Quando Deus falar, haja. Quando Ele falar, haja. Não importe o caos que esteja, não importa o que aconteceu para trás, não importa o que você está vendo, importa o que Deus diz: haja. E quando Ele falar haja, as portas se abrem, os muros caem e o céu se abre sobre a nossa vida, irmão. O Deus que faz tudo a partir do nada, um casamento desastrado, um filho nas drogas, quando Deus falar haja, acabou. Porque a palavra dele, ela se torna verdade. Pode ser uma vida financeira arrebentada, pode ser um casamento, pode ser uma empresa. Se Deus falar haja, tudo vai para o lugar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que morreu por você na cruz. Esse é o Deus que te chama para uma comunhão diária com Ele. Esse é o Deus que te chama a compromisso com Ele. Esse é o Deus que te chama e diz: filho, vem a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o Deus que te aproxima, que te chama, que tem ciúme de você. O Deus que tudo pode, a partir do nada, construir todas as coisas. E é por isso que nós nos movemos em fé. Porque nós precisamos acreditar nesse Deus, que não depende da minha construção, não depende do meu esforço muitas vezes, mas sim do haja de Deus. Faça tudo o que você tenha que fazer, mas saiba que quando Deus precisar, Ele faz e faz bem feito. Você precisa guardar isso no seu coração, porque quantas coisas do dia a dia querem roubar a nossa fé em Deus. Querem roubar pelas circunstâncias, pelas coisas que estamos vivendo, pelos momentos que estamos passando. E a gente não consegue enxergar futuro. Veja, eu cheguei nessa cidade, dei meu testemunho para o coronel. Ele perguntou: mas por que você mexe com drogados? Por que te levou? O senhor é um advogado, né? Eu sei que o senhor é pastor, mas o senhor é um advogado renomado. Ele sabia que eu concorri também à vaga do tribunal. E aí eu estava na mesa com eles na chegada, né? Tive que abrir o livrinho daí, né? Tive que abrir a caixa preta da minha vida, né? Eu falei: ô coronel, vamos voltar lá 29 anos atrás. Vou ter que abrir a caixinha preta. E aí eu tive que abrir a blusa e mostrar as feridas e as lepras de 29 anos atrás. Eu disse: aos 22 anos eu fui alcançado, coronel, pelo Senhor. Eu tenho 51, coronel. Eu sei que não parece. Eu falei para ele, né? Eu sei que não parece. Nós estávamos dando risada agora há pouco ali, irmãos. E eu falei: os acontecimentos hoje na vida são contados no calendário assim, né?
antes de Cristo e depois de Cristo, né? Vocês sabem, né? E lá em casa é antes da Lorena e depois da Lorena começar a ser a professora da Fabiane. A pastora está lá levantando peso, e a Lorena vem amanhã, e ela já começa a tremer um dia antes, Lorena, e a Lorena vem amanhã, parece que vai vir um bicho lá em casa para pegar alguém. A Lorena está vindo. E amanhã tem, né? 9, ô Lorena, segunda-feira, depois de culto, depois do final de semana, 9 horas, a Lorena está lá, ó, exercitando. Mas é bom demais, né? Glória a Deus. Antes e depois, Deus, irmãos, faz essas coisas. Eu disse, coronel, porque um dia Jesus me alcançou. Hoje eu sou isso. E eu falei para ele, quantas vezes eu me ajoelho aqui no meu escritório e eu choro naquela cadeira ali, porque eu disse, não tinha previsão para mim, não tinha oportunidade para mim. Por isso eu digo para os piados do projeto, em Deus tudo pode acontecer. Do nada Ele constrói tudo. Ei, posso falar do teu testemunho, pastor Hamilton? Pode, né? É que tu também sempre fala também, hoje é público. Lembro-me no aniversário do pastor Hamilton essa vez agora. Eu não fui muito diferente que você, mas o pastor Hamilton, a primeira vez que ele veio trazido por um irmão, ele desceu de um Corcel número 1, aquele Corcel 1 do irmão, era Corcel 1, né, do Dirceuzinho, com uma sacola de plástico na mão, e um chinelo de dedo, e uns shorts, e nós estávamos numa casa esperando que ele viria para se mudar, buscar uma recuperação. Isso há quase 18 anos atrás, 20 anos atrás, 20 anos, né? E do nada, Deus falou assim, haja. E a vida do pastor Hamilton, eu falei no aniversário dele, eu lembrei desse fato. Eu cheguei aqui nessa cidade, sapato furado, terno de lã, carro emprestado, não tinha perspectiva, 22 anos, mas eu sabia que esse Deus tinha mudado aqui dentro algo da minha vida primeiro. E quando Ele muda dentro, irmão, quando Ele muda dentro, o estouro fora é como um dinamite, é como uma bomba que estoura dentro de você, e ela não tem como implodir, ela explode. Não existe você amar esse Deus, se você andar com Ele, se você amar a sua palavra, se você honrá-lo, se você entregar a sua vida completa, tudo que você tem ao Senhor, não existe como dar errado, e mesmo dando tudo errado, vai estar certo ainda, porque a nossa vida não foi só mar de rosas nesses 29 anos de fé. A nossa vida não é um mar de rosas, mas quando nós cremos na soberania dEle, até os espinhos e os gritos de dores às vezes, nós falamos, Senhor está no controle, o Senhor vai nos dar o livramento no seu tempo, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Paulo, o apóstolo, andava reclamando com o espinho que diz que ele tinha na carne. Há muitas versões para esse espinho, mas era algo realmente, não era espiritual, era humano com espiritual, pode ser. E tanto ele pediu, uma hora Deus falou assim, Paulo, pare de falar, Paulo, desse negócio que você está sofrendo aí, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Tem hora, irmão, que você tem que falar, problema, tá bom, eu sei que tu não vai sair mais da minha vida, então fique aí, não quero nem dar bola para você mais. Eu quero olhar para a graça de Deus, eu quero olhar para a graça de Deus, porque se você ficar dando muita atenção para o problema, Ele está sempre aí, irmão. É um hoje, outro amanhã, livra um hoje, vem outro amanhã, paga um boleto hoje, vem 2 amanhã. A vida é cheia de problema. Foca no Senhor, adora o Senhor, porque Ele é um Deus que vai dizer uma hora ou outra para você, haja. E a hora que Ele falar isso, acabou. Então continua adorando o Deus que faz tudo a partir do nada. Que lindo. Vamos agora para Marcos, segundo exemplo bíblico que eu quero dar para vocês, é Marcos capítulo 6, verso de número 30, Marcos
capítulo 6, verso 30. Olha que lindo esse texto que diz assim. Nós vamos ler 12 versos, do 30 até o 42. Marcos, capítulo 6, de 30. Aleluia. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte. Olha a humanidade de Cristo aqui, como a irmã Vera pregou no culto das mulheres, né? Jesus chamando os discípulos para repousar num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Imagina, quem que não queria, né, receber o milagre? Muitos procuravam a Jesus, não por causa de quem ele era, Deus, mas porque ele fazia milagres, né? Mas tinha muitos que aceitavam ele como Salvador, mas muitos não. 32, como é hoje, nem todos que vêm à igreja, recebem o milagre vão ser salvos. O milagre não prova a salvação de ninguém. E nem você receber o milagre escuta aqui o pastor falar, essa parte é importante. Nem eu receber o milagre ou você significa aprovação de Deus, que nós estamos alinhados com o Senhor. Não se engane com o milagre. Creia sempre no teu relacionamento com Deus, com milagre ou sem milagre. 32. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Até Jesus e os seus discípulos queriam uma folguinha, né? Tem hora que nós também queremos se esconder como pastores, líderes. Nós queremos ficar só dentro de casa, se esconder, ficar de boa, né? 33. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo, correram para lá. Mas o povo não dava chance, né, irmãos? O Jesus e seus discípulos foram descansar e o povo fez o quê? Correu para lá, atrás de lá, para dar trabalho lá para o Senhor, né? Não deixa descansar, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles ainda. Chegou antes que os discípulos e que Jesus. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. E aí entra o amor de Jesus, e a Bíblia diz o quê? E compadecendo-se deles. Olha que lindo, irmãos. Viu? Jesus chamou o povo para descansar, Brunão. Foi para lá com os discípulos, chegou lá, tinha uma multidão esperando. Jesus não deu uma bronca neles. Falou: vocês não sabem que querem descansar? Sai, por favor, dá um tempo, volta amanhã. Não, Jesus se compadeceu deles. Oh, nos dá um coração assim, Senhor. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar muitas coisas para eles. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: Senhor, é deserto o lugar, e já é avançada a hora. Despede o povo para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, eles comprem para si o que comer. Porém, respondeu-lhe Jesus: dai-lhe vós de comer. Disseram-lhe os discípulos: iremos comprar 200 denários de pão para dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães vocês têm? E ele: ide ver. E sabendo, eles responderam ao Senhor: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes, 42. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Meu Deus, dai-lhe vós de comer. Jesus, ele queria
provocar os discípulos e medir aquele momento, se eles já sabiam com quem que ele estava andando, se eles já tinham percebido este homem que é o Deus na terra. E toda vez que nós limitamos o que nós temos em nossas mãos para fazer algo, nós limitamos quem é Deus. Escuta bem. Toda vez que eu limitar o que eu tenho, que Deus me deu, eu limito quem é Deus. Os discípulos procuraram a Jesus, e a solução deles era: mande o povo embora, Senhor, porque eles precisam comer e é tarde, eles vão passar pelas aldeias, eles passam e vão comprando e comendo. Essa é a solução mais fácil. Despedir o povo. Quem sabe tomar uma decisão para se afastar do problema. Quantas vezes nós somos provocados a tomar decisões mais fáceis do que exercer a fé, exercer a confiança num Deus que transforma a partir do nada ou do pouco em muitas coisas. Deus quer dizer para mim e para você usarmos o que Ele nos deu. Eu só tenho isso. Eu só tenho isso. Eu nem oferto para a África porque eu só tenho R$2. Eu nem dou meu dízimo porque eu ganho R$100, eu vou dar R$10 de dízimo. Não limite as coisas de Deus. Quando você entender que Ele faz a partir do nada, você vai fazer e obedecer como eles obedeceram depois. Eles resistiram no começo, mas depois Jesus ordena que eles comecem a distribuir. E depois deste momento, não se ouve falar mais que os discípulos questionaram o Senhor, dizendo assim: mas Pedro, Tiago, como é que a gente vai distribuir para tanta gente assim? Pois é, o mestre deve estar louco. Como é que vai comer? O povo está reclamando de fome. Então João, fala lá para o Felipe, convence Jesus, tu é mais perto. Não, João, vai você falar com Jesus. Não se enxerga os discípulos, mas se enxerga os discípulos fazendo o quê? Obedecendo, entregando os pães e os peixes, e no momento que eles entregavam, aquilo não acabava. E como você pode provar um milagre desse? Só quando Deus diz haja. Quando Ele diz haja, do nada acontece. Por isso a palavra é milagre. Não é consequência, não é explosão, não é uma lógica, é milagre que não se entende, é coisas que não se veem, que não existem, mas pela fé passam a existir. Aleluia! Quem sabe você esteja olhando para o teu carrinho, para a tua bicicleta, para os teus 5 pães e 2 peixes, e você fala: é só isso que eu tenho, que eu vou dar. Mas se Deus falar, dê, entregue, consagre ao Senhor, porque você vai alimentar uma multidão. Tem um louvor desse, não sei se vocês conhecem, Yasmin, vê se você acha. O louvor é 5 pães e 2 peixinhos, 4 por 1 é o nome da banda. Não pode passar na live, senão vai cair a nossa live. Já fui cortado. Não é YouTube, tu tá de olho em mim, não é YouTube? Vou te pegar, YouTube. YouTube tá de avião em nós. Porque semana passada o YouTube derrubou a nossa live, porque nós passamos música com voz, e aí ele derruba a nossa live no Instagram, no Facebook e no YouTube. Nós vamos se acertar, YouTube. Você vai ver com Deus, YouTube. Glória a Deus. Mas eu vou cantar um pedacinho. A história diz
Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Oh, quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino. Isso, basta você entregar os 5 pães e os 2 peixes. O lanchinho naquele dia, daquele menino, ele pensou que tira por água abaixo. Quem sabe ele entregou os pãozinhos, mas ele pensou, vou ficar sem, mas sobrou muito. A gente não sabe nas entrelinhas. Quem sabe Jesus falou assim, ó, dá 1 cesto dessa sobra para ele levar para casa. E ele, quem sabe, voltou com 1 cesto para casa, cheio de pão para a mamãe, e falou, mamãe, eu levei 5 pão, olha aqui que Jesus trouxe para nossa casa. É assim. Uma mulher chamada Ana deu o seu filho no altar, depois de desmamado, de 4 a 6 anos, diz a história bíblica. Ana, lá no livro de Samuel, ela entregou o seu filho. Sabe o que é você ter um filhinho e na época mais boa da vida, você levar e entregar lá no templo, como se fosse um convento, um seminário na época, era a casa dos profetas, e deixar ele ver ele de ano em ano, com 5 aninhos para 4 aninhos, né amor? 4, 5 aninhos, 7, 8 por aí, a fase mais gostosa. Ana entregou o que ela tinha ao Senhor. Passado alguns anos, Ana estava lá lavando a louça, cantando aleluia. Ah, leva nas mãos, Senhor, aleluia. Bate palma na casa da Ana, e ela vai olhar, e Samuel estava lá, o seu filho, um juiz, um profeta, um sacerdote. Ela entregou um filho, e recebeu o único homem na terra, que teve 3 ministérios, juiz, sacerdote e profeta. Não pensa que você está perdendo. Não pensa que você está sendo bonzinho para Deus quando você dá alguma coisa. Esse dia o irmão deu um dízimo aqui de 15 mil reais. Nós estamos, falei até para uma irmã que está aqui no culto hoje, você foi usada por Deus para comprar as cadeiras novas para essa igreja. Ô glória! Ô como Deus é bom! Nós não estamos fazendo nada que Ele não possa fazer muito mais por nós, irmãos. Não se vanglorie na sua oferta, no seu dízimo, em nada, porque Ele não fica devendo nada para nós, não precisa, só quer nos provar, como queria provar o coraçãozinho dos apóstolos. Dei vocês para comer para Ele, e eles já começaram com as decisões humanas. Despede, e agora? Manda embora, o que faz? Essas são as decisões humanas nossas. Só que nós precisamos entrar no sobrenatural, nós precisamos exercer a fé e entender de Deus qual é para aquela situação o problema, porque nós temos um Deus que do nada faz tudo, que do caos transforma o universo numa perfeição. Eu falava essa semana, não sei se era com outro juiz, um promotor, ou era com o coronel mesmo, não sei, que ele me falou se eu gostava do Hawkins, Stephen Hawkins, aquele que andava na cadeira de roda, sabe, né, que é o dos buracos negros, que é sentado assim, que ele só falava por um aparelho. O cara é tão inteligente. Hoje eu peguei o livro dele lá em casa. Eu gosto de estudar sobre astronomia e ver as estrelas, ver as luas, as galáxias. E o Stephen Hawking tem um livro que está lá em casa, que eu coloquei no meu coração, e eu quero escrever um artigo contra o que ele falou. Perguntaram, está no livro dele, por que Deus não existe? E é sobre essa parte que eu quero escrever contra o Hawkins. Estou me preparando. E ele escreve assim: Deus não existe porque o universo não precisa de Deus. E ele complementa: ele não precisa de um Deus porque tudo é perfeito. Olha o que ele fala:
Ele se contradiz na própria fala dele. Ele diz: o universo não precisa de um Deus, porque tudo no universo é perfeito. Não precisaria de um Deus para intervir na chuva, no sol, na lua, nos mares, na natureza, na sincronia da natureza, na sincronia das estrelas. Ele diz: para que precisaria Deus numa coisa tão perfeita como existe? Ele só não conseguiu dizer como. Minha sogra, é isso que ele não consegue responder. E é isso que eu vou escrever. Como que ele prova que não foi Deus que fez essa perfeição? E aí entra outro detalhe. Deus só se é conhecido quando se é revelado. Tá? Você acha que toda a humanidade vai acreditar nele? Você acha que toda a humanidade vai acreditar nele? Você acha que todo mundo vai acreditar que isso foi feito por ele, que ele tem o comando, que ele faz do nada, haja luz e houve luz? Acha que todos vão acreditar? Não. Muitos não vão acreditar. A Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam, os judeus. João 1, verso 12, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E um certo homem, alguns já podem ter me ouvido falar, desafiava as pessoas em praça pública, falando: quem que me prova que Deus existe? E um certo senhor se aproxima e começa a chupar uma laranja perto desse homem que desafiava as pessoas. E ele diz assim: e aí, velhote, o senhor vai me provar que Deus existe? O senhor está aqui para me provar? Ou essas pessoas aqui, ninguém me prova que Deus existe? E o homem começa a descascar sua laranja, chupa a laranja, guarda o canivete, e ainda é desafiado por aquele jovem. De repente o senhor vira para o desafiador e diz: moço. E ele diz: agora vai me provar? Ele diz: sim, eu quero só lhe fazer uma pergunta. Que gosto tem a laranja que eu chupei? Você está achando que eu sou adivinho? Como é que eu vou saber o gosto da sua laranja? E ele diz: assim é Deus. Se você não experimentar, jamais você vai conhecer. Aleluia. Como um homem como eu, um piá, lá de 22 anos, cantando em cima de um palco para 22 mil pessoas, para 4 mil pessoas na festa da uva em Maringá. De repente ouço uma voz do céu: sai daí, que não é mais o teu lugar. Ganhava 10 salários por mês, irmãos. Estava no auge de uma carreira que seria a melhor carreira para aquela idade, para o músico. E de repente abandona tudo, deixa tudo, vai para dentro de uma igreja com 30 irmãos, congregar lá no sul. Sai de 30 dias de 4 mil pessoas, entra numa igreja de 25 e chora e se espedaça e quer viver com Deus. Deus se revelou a mim. Deus se revelou a você. O que faz você sair do trabalho, Thelma? Eu fui tomar café lá na Thelma agora à tarde. A Thelma correndo, catou, que hoje está corrido o pastor. Eu não sei se eu vou ir para a igreja, mas o que faz uma mulher abandonar ali o trabalho, bem dizer, deixar de ir para casa tomar um banho, se jogar num sofá e curtir, ir lá e tentar descansar? E o que faz uma mulher é pegar a sua família e vir para a igreja? Porque Deus se revelou a você, Thelma. Porque Deus entrou na sua vida. O que faz nós estarmos aqui todo domingo é porque tem algo mais forte. O que faz nós sentirmos a presença de Deus. Se não existisse a Bíblia, se não tivesse isso aqui, você jamais vai procurar Deus aqui, você não vai encontrar. Por que os homens procuram Deus na Bíblia e não encontram? Os maiores estudiosos procuram, querem entender Deus, porque Deus não se é entendido.
aqui só são reveladas as suas vontades. A minha mãe que está ali sentada, contei o testemunho para o coronel, mãe, que a mãe, mesmo crendo num monte de coisa errada lá em casa, prato de Buda cheio de moeda, São Jorge lá de um lado, as coisas penduradas do outro, era católica, não praticante, mas um dia ela colocou as mãos sobre a sua barriga e consagrou eu para Deus, e disse: Deus, eu consagro meu filho para ti. Passou 22 anos e o Senhor me chamou de cima do palco, disse: haja. E acabou. Um novo homem nasceu. E ali eu conheci ao Senhor. É isso. Nós não podemos discernir as coisas de Deus, irmãos. Se o diabo quer confundir nesses últimos tempos, você vai ver daqui a 10 anos. Está difícil. Vai ser daqui 15 anos, você vai ver, se Cristo não tiver voltado, levado à igreja ainda, como vai ser difícil de você colocar princípios, falar desta palavra. Se prepare, juventude, jovens e adolescentes do futuro, porque vai ser cada vez mais bombardeado quem é Deus. Mas para terminar, não terminou ainda, 1 Reis 18, rapidão, só para você, mas você não pode ir embora sem ouvir isso. 1 Reis 18, verso 41. Deus, a partir do nada, faz tudo. Ele diz: haja. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então Elias disse: volta. E assim fez por 7 vezes. 44. A 7ª vez, diga após mim, a 7ª vez. Amém. Eis que se levanta do mar uma nuvem, não precisa repetir daí. Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Por favor, irmão, quero que você olhe agora para a palma da tua mão. Não é nem para os dedos, é só para a palma da mão. Olha o tamanho dela. Amém. Então disse Elias de novo: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se ennegrecerão com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Aleluia. Se você voltar depois um pouquinho e quiser ler a história do capítulo 17, Elias, ele foi para uma cidade, ele entrou na cidade de Serepta, e lá tinha uma viúva, e essa viúva tinha um filho, e ali começa essa história. E Acabe era contra, né? Acabe era um rei muito mau, que queria o mal de Elias, por causa que Elias era um profeta de Deus. E Elias tinha orado para parar de chover, e por 3 anos e meio não chovia. E então aqui Elias, então, quando termina o que Deus manda fazer, a Bíblia diz que Deus fala de novo com Elias e ele ora para que voltasse a chover. E o moço que tinha na casa da viúva era o moço que acompanhava Elias, e ele estava com ele. E Elias ficou orando num lugar, diz a Bíblia aqui, subiu ao cimo do Carmelo e encurvado em terra, com o rosto no meio dos joelhos, Elias estava orando. Ele disse: moço, vai e me diz se já começa a aparecer a chuva. E o moço vai e volta: Elias, não tem nada no céu, está tudo, não vai chover. 7 vezes
Na 7ª vez o moço traz uma notícia e disse: Elias, não está chovendo, não tem nada, mas eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias então vira para ele e diz assim: vai e avisa que vai chover, avisa que vai cair terra, e manda ele montar na sua carruagem. Na 7ª vez, fala então, sobe e diz a Acabe: usa, aparelhe o teu carro, porque senão a chuva vai te alcançar. Aleluia. Do nada, Deus faz tudo. Às vezes, irmãos, nós queremos um milagre pronto. Às vezes nós queremos a bênção completa. Mas eu quero que você nessa noite entenda uma coisa. Deixa entrar no teu coração. Às vezes aquilo que você aparenta ser uma bênção pequenininha, você não está entendendo, porque ela vai crescer. Às vezes você está renunciando coisas pequenas, dizendo: não, mas não foi isso que eu pedi para Deus, não era assim que eu queria. Só que é assim que começa. A bênção pode ser gradativa. Elias, quando ele viu a notícia de uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, que daria para enxergar, quando ele colocava a mão assim, ele conseguia tampar a nuvem. Essa é a grande história, porque se eu colocar a minha mão é pequena, mas eu tampo o data show inteiro ali, ó. Então quando ele falou: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem, não era do tamanho da mão dele, mas era um pouco maior lá atrás. Só que Elias sabia que era a promessa de Deus: quando ele orasse para voltar a chover, Deus faria descer a chuva. Às vezes a gente perde algumas bênçãos porque a gente não acredita na proporcionalidade do milagre. Está entendendo? Amém? Tem gente que anda voando, a mente dela voa. Aí às vezes você pensa, você tem um comércio, ou eu advogado, ou você prestador de serviço, e você pensa: meu Deus, eu queria ter vendido mais, eu queria ter vendido mais caro um produto. E você beneficia alguém, você dá um desconto especial. Você precisa do dinheiro aquele dia, você precisa de 10 mil reais. E chega uma pessoa para te comprar um produto, e ela fala: eu fico agora, se eu te der 4 e pouco. Aí você tem que dar um desconto para ela, alguma coisa acontece e você fala: não, não é isso, eu preciso dos 10, um exemplo. Mas às vezes atrás daqueles 4 mil vai vir uma outra bênção para você. Aquela pessoa vai comunicar a outra pessoa, e ela vai dizer: eu fui lá e comprei agora por 4.990, estava 8 mil, o cara me fez, sério, eu vou lá comprar agora também. E ele vai e você recebe os 10. Amém? Entendeu? É um exemplo. Você tem que estar antenado para as pequenas nuvens que Deus tem colocado sobre a sua vida. Você quer ver chuva, mas toda a grande chuva começa com uma pequena nuvem. E tem gente que nunca vai provar a chuva, porque nunca consegue ver a pequena nuvem. É forte. Repita após mim, essa nós precisamos repetir. Tem gente que nunca vai pegar a chuva, porque não acredita nas pequenas nuvens. Vamos ficar em pé.